Leitura do Dia do Senhor 42. Estamos analisando no Catecismo os 10 mandamentos e chegamos agora no 8º mandamento, que diz: não furtarás. Dia do Senhor 42, pergunta 110. O que Deus proíbe no 8º mandamento? Resposta: Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também os esquemas e ciladas malignos, como falsos pesos e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda avareza e todo o abuso e desperdício das suas dádivas. O 8º mandamento, não furtarás, é um mandamento muito amplo, porque existem muitas possibilidades de nós furtarmos pessoas. Quando nós falamos não furtar, nós imaginamos sempre alguém pegar algo material de outro, indevidamente. Isso também, obviamente, nós não devemos fazer. Também é um furto, nós não devemos furtar, né? Mas os negócios ilícitos, por exemplo, que é chamado nas escrituras de balança enganosa. Eu regular a balança do meu comércio, o cliente pede 1 quilo, a balança vai mostrar 1 quilo, mas na verdade eu estou pesando 950 gramas. Eu estou furtando 50 gramas dele. E dentro deste princípio, todo tipo de ação para conquistar dinheiro, benefícios e tudo que seja ilícito, nós estamos furtando de alguém. Como um vendedor que vai vender algo e promete algo que não tem naquele produto que está sendo vendido. Além disso, diz aqui, usura. Usura é agiotagem, é emprestar dinheiro cobrando uns juros, ou um juros grande, tá? Não devemos defraudar. Essa questão do defraudar, irmãos, é uma questão também bastante profunda. O que é defraudar? Defraudar é insinuar, oferecer algo que nós não estamos dispostos a oferecer de fato. Se você pensar nisso, o apóstolo Paulo lá aos Tessalonicenses, ele diz justamente que essa questão do defraudar, Deus é vingador disso. Se você pensar no defraudar como defraudar você pode incluir aqui inclusive a questão da sensualidade. Por exemplo, uma mulher quando ela se veste com muita sensualidade, ou quando ela fica postando fotos nas redes sociais com muita sensualidade, ou ela sai na rua daquela forma, essa também é uma defraudação, porque ela está, quero procurar um termo um pouco mais suave, né? Ela está quase que promovendo uma ação que ela não está, ela está provocando uma reação, digamos assim, nos homens, que ela não está de fato disposta a cumprir aquilo. Pelo menos não para todos, talvez para nenhum. Muitas vezes para nenhum. Às vezes ela faz aquilo nem pensando que vai fazer isso. Mas na verdade ela está provocando uma situação que ela não está disposta a cumprir. Isso é o defraudar, tá? Então está furtando das pessoas o direito a pessoa se manter em paz e santificação. E muitas vezes ela está furtando, principalmente quando ela vem na igreja com esses trajes, né? Não estou me referindo à nossa igreja local aqui, porque graças a Deus não temos esse problema aqui entre nós, né? Mas digo na igreja no geral. Muitas vezes a mulher ela vai na igreja com roupas provocantes, sem a intenção de satisfazer o desejo que ela vai provocar em alguém. Isso também é defraudar. Isso também é furto, porque ela está furtando o estado de santificação de alguém, que vai ter que ficar lutando ali para não se envolver com isso. Então, também, como nós falamos, vendedores, né? Vamos supor um homem que ele precisa vender um produto e ele promete algo que ele não está disposto a oferecer naquele produto. Ele quer vender um carro
E ele promete algo que o carro não vai suprir para aquele que está comprando. Isso também é o defraudar. Isso também é furtar o direito da outra pessoa de saber o que exatamente ela está adquirindo, né? E o mais interessante, só para a gente ficar em pouco tempo, né? Aqui, o que eu digo mais interessante é no sentido do nosso relacionamento com Deus, tá? Deus proíbe toda a avareza e todo o abuso e desperdício das suas dádivas. Então, tudo que Deus concede ao homem é para ser aplicado de acordo com o seu reino. E o homem muitas vezes se nega a aplicar aquilo que ele consegue fazer. Ele pode fazer para o reino de Deus, mas ele se nega a fazer aquilo. Ele está furtando as dádivas que o próprio Deus deu para ele. É como na parábola dos talentos. Mas olha só, eu quero mencionar aqui com os irmãos, no livro dos Provérbios, capítulo 21. A igreja, irmãos, ao longo do tempo, a igreja fiel que eu digo, não a igreja falsa que manipula muito dinheiro. A igreja fiel, ela passa com muita dificuldade ao longo da história, com muita luta. E nós vemos que são poucos que se envolvem no trabalho, são poucos que se dedicam para que a igreja ela obtenha seus frutos, são poucos que contribuem. As pessoas demonstram um grande desinteresse pela igreja de Cristo, no sentido que elas têm dádivas que receberam de Cristo, mas não aplicam essas dádivas na igreja de Cristo. Então vemos aqui, Provérbios 21:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. A Bíblia chama a igreja de casa de Deus. O apóstolo Paulo chama de casa de Deus. Várias passagens bíblicas chamam casa de Deus. E é a casa onde há mais sabedoria. Não existe um lugar, uma casa com mais sabedoria do que a casa de Deus, onde o povo de Deus é instruído pela santa palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E aqui diz que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. E também aqui, irmãos, no Provérbios 23, por volta do verso 23, compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Quando diz aqui, compra a verdade e não a vendas, quando você está em contato com a verdade, que é Cristo, que é a palavra de Deus, não a vendas, porque isto é inegociável. A verdade, se você encontrou a verdade em Cristo, isso é inegociável. Você não pode simplesmente deixar essa verdade de lado, porque o apelo do mundo, o apelo da família, o apelo dos seus próprios desejos e tudo, te leva a afastar-se dessa verdade. Isto é furtar de Deus a dádiva que Ele te deu, porque Ele te abriu os olhos espirituais e te mostrou a verdade. Essa verdade, ela é inegociável. O que dizer de pessoas que manipulam a verdade de Deus para manter membros, para que aumente receita na igreja ou para que qualquer outro motivo? Isso é furtar Deus. A verdade, ela é inegociável. Se nós olharmos pela questão histórica, Deus, quando revelou a Martim Lutero que o justo viveria pela fé, e ele se indignou contra a venda de indulgências, e ele coloca suas 95 teses na porta da Catedral do Wittenberg para debater aquele assunto com a igreja. E essas 95 teses, a maioria estavam relacionadas à venda de indulgência, à indulgência. E nós sabemos que a igreja não aceitou aquilo e ele foi condenado à morte. Um pouco antes, aliás, após a sua condenação à morte, a igreja o chamou para uma audiência, para um tribunal. E nesse tribunal falaram para ele: Lutero, nega tudo isso que você está ensinando, que nós vamos retirar
essa sua pena de morte. E a igreja iria matá-lo de fato. Só não o matou porque ele era alemão e os príncipes alemães o protegeram na Alemanha. Mas ele foi condenado à morte. E a igreja falou para ele: Lutero, nega isso que você está ensinando, que nós retiraremos a sentença. E ele diz: se vocês me mostrarem nas escrituras que estou errado, eu negarei. Se não, a verdade e somente a verdade a todo custo. Mesmo sabendo que iria morrer, ele não sabia que aqueles príncipes iriam protegê-lo. Mesmo sabendo que iria morrer, ele disse isso. Então a verdade, ela é inegociável. Irmãos, encontrou uma igreja fiel e verdadeira? Permaneça nela. Não venda isso, não negocie isso por nada, por satisfação pessoal, por apelo do mundo, por apelo de família. Encontrou a rocha, firme-se nela, e todas as dádivas e dons que Deus te concedeu, use e aplique para o bom andamento desta igreja e se mantém fiel. E que Deus abençoe essa porção da sua santa palavra, tá? Vamos